Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no início de um dos eventos mais importantes da história, a Revolução Francesa. E olha, para a gente entender bem essa história, em vez de começar por um monte de datas, vamos direto para uma imagem que, sinceramente, diz tudo. Uau! Peraí, o que tá acontecendo aqui? Esse cara no meio parece que não aguenta mais e os outros dois estão morrendo de medo. Qual é a história por trás dessa cena? Pois é, Alex, essa imagem mostra direitinho o clima na França daquela época. Esse homem quebrando as correntes é o povo, o chamado Terceiro Estado. E os outros dois são o clero e a nobreza. Basicamente, era uma sociedade inteira prestes a explodir. Tá, você falou em terceiro estado, clero, nobreza, mas quem era quem nesse jogo? O que eram esses três estados, afinal? Essa é a pergunta-chave. Toda a organização da França era baseada nessa divisão. E como a gente vai ver, era uma divisão muito, mas muito injusta. Era mais ou menos assim. De um lado, a gente tinha o primeiro e o segundo estados, que eram o clero e a nobreza. Eles tinham todos os privilégios, não pagavam quase nenhum imposto. Do outro lado, o terceiro estado, que era, bom, todo o resto da população, quase 97% das pessoas. E adivinha? Eram eles que pagavam todos os impostos para sustentar os outros dois. Peraí, como assim? É sério isso? Um grupo só pagava a conta de todo mundo? Cara, que loucura! Agora a imagem do cara quebrando as correntes faz muito mais sentido. Exatamente. E a coisa chegou num ponto que, em 1789, o rei Luís XVI teve que chamar uma reunião geral, os Estados Gerais, para tentar resolver uma crise financeira gigantesca. Só que tinha um problema. O sistema de votação era uma armadilha. O voto era por estado e não por pessoa. Então o clero e a nobreza se juntavam e sempre ganhavam de 2-1 do terceiro estado. Ah, saquei! Então o terceiro estado já entrava perdendo, não tinha a menor chance. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma coisa que ninguém esperava. Simplesmente abandonaram a reunião oficial, foram para uma quadra de jogo da pela que tinha ali perto e fizeram um juramento. Um juramento que mudou a história da França para sempre. Foi um ponto de virada total. Tá. Juramento do jogo da pela. O nome é curioso. Mas o que isso significou de verdade? Na prática, o que eles juraram significou tudo. Foi bem mais que uma promessa, sabe? Foi um ato de desafio direto contra o poder absoluto do rei. O mais importante era o que eles se comprometeram a fazer a partir dali. Eles se autodeclararam Assembleia Nacional e juraram que não iam arredar o pé de lá até a França ter uma Constituição. Foi basicamente o momento em que eles disseram: a nação somos nós, e a partir de agora somos nós que fazemos as regras. E esse ato deu o pontapé inicial para uma nova fase, a da Assembleia Nacional Constituinte. O lema deles já dava o recado: a lei acima do rei. Era o começo do fim do poder absoluto na França. Beleza, então agora eles tinham a faca e o queijo na mão para criar as regras. E aí, o que eles fizeram com esse poder todo? Clara. Eles começaram a desmontar o sistema antigo e a construir uma França totalmente nova. E as decisões que eles tomaram foram bem radicais para a época. Eles foram bem rápidos. Primeiro, acabaram com todos os privilégios da nobreza e do clero. Acabou a mamata. Depois, publicaram a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E, por fim, escreveram a primeira Constituição da história da França, dividindo o governo em 3 poderes. Nossa, parece perfeito. Liberdade, igualdade e fraternidade. Então o problema estava resolvido, né? Fim da história. Então, não exatamente. E aqui é muito legal ver a análise de um historiador como o Eric Hobsbawm. Ele diz que essa declaração foi, e eu cito, um manifesto contra a sociedade hierárquica, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária. O que ele quer dizer com isso é que a revolução, nesse primeiro momento, não foi exatamente feita pelo povo para o povo. Ela foi liderada pela burguesia, que era a classe média com dinheiro. Eles queriam mais poder político e liberdade para fazer negócios, mas não necessariamente uma democracia para todo mundo. E como eles fizeram para garantir que o poder continuasse na mão deles? Clara, pelo voto. A nova Constituição criou o que a gente chama de sufrágio censitário. Resumindo, só podia votar quem tivesse uma certa renda, ou seja, homens com mais de 25 anos e com grana. A maioria da população, e claro, todas as mulheres, continuaram de fora das decisões políticas. Bom, com a Constituição pronta, a Assembleia se desfez e uma nova, a Assembleia Legislativa, assumiu. Só que o rei não estava nem um pouco feliz de ter perdido o poder. E para piorar tudo,
Outros países com reis absolutistas, como a Áustria e a Prússia, ficaram com medo da revolução se espalhar e invadiram a França. Nossa, a situação do rei devia estar bem complicada. Ele devia estar apavorado. Tava. E no desespero, em junho de 1791, ele tomou uma decisão drástica. Tentou fugir do país. Ele e a família real se disfarçaram de criados e saíram escondidos em direção à fronteira. E deu certo? Eles conseguiram escapar? Que nada! Foram reconhecidos numa cidadezinha chamada Varennes, presos e levados de volta para Paris. Esse ato foi a gota d'água. Destruiu qualquer pingo de confiança que o povo ainda tinha nele. A partir daí, o rei passou a ser visto como um traidor da nação. Então, pensa na situação, o país sendo invadido por exércitos estrangeiros e o próprio rei sendo considerado um traidor. A pressão ficou insustentável. O governo não aguentou e desmoronou, abrindo a porta para a fase mais radical e violenta da Revolução. Mas isso já é assunto para a próxima conversa. Ok, quanta informação. Antes da gente fechar, dá pra gente resumir o que foram as grandes mudanças dessa primeira fase? Com certeza, a gente viu o fim de um sistema inteiro, o do poder absoluto do rei e dos privilégios. Vimos nascer uma constituição e a ideia de direitos para todos. Mas a gente também viu que o novo sistema não era tão igualitário assim e que a traição do rei jogou mais lenha na fogueira, preparando o terreno para o caos que viria a seguir. E é interessante pensar que essa ideia de juntar um grupo de pessoas para escrever as leis mais importantes de um país é algo muito poderoso. Aconteceu lá na França, em 1789, e aconteceu aqui no Brasil, em 1988, quando foi criada a nossa Constituição Cidadã, que vale até hoje. O que nos deixa com uma última pergunta para refletir, né? Exato. Quando um sistema todo entra em colapso, será que só um novo conjunto de regras é o bastante para resolver tudo? Essa primeira parte da Revolução Francesa mostra que a resposta é bem mais complexa. Valeu, pessoal! E nos encontramos na parte 2, onde as coisas ficam bem mais revolucionárias.